A paz do Senhor. Nesta semana vamos estudar sobre o mistério da unidade revelado. O mistério oculto no Antigo Testamento. O mistério revelado no Novo Testamento. O mistério pré-estabelecido por Deus. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Há um mistério profundo que estremece o mundo. Como falar com alguém que sequer eu vejo? E o que complica isso tudo é que... Então vamos estudar sobre o mistério da unidade revelado. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 3 e versículo 5, que diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios ignoravam as promessas, não conheciam as promessas. Por outro lado, os judeus achavam que somente eles, tinham direito a orar, a frequentar o templo, as promessas de Abraão. Era só os judeus, era um povo privilegiado, era o pensamento deles. Havia aquela discordância entre judeus e os gentios. Então nesta lição, nós vamos aqui ver a respeito de um mistério da unidade revelado. E nós vamos ver que no Velho Testamento, desde Gênesis, já havia uma revelação, porque na Bíblia nós vimos uma revelação progressiva. Então nós vamos ver sombras do que estava por vir desde Gênesis. A partir de Gênesis, nós vamos ver então sombras que vão aos poucos se revelando. O conceito bíblico de mistério. Mistério significa segredo. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos falsos do misticismo. No Velho Testamento nós vimos a ideia de mistério, segredo, como conselhos que Deus revela ao seu povo. E nós vamos ver ao longo da lição que o mistério é a igreja. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece aqui, como agora. Nunca antes foi revelado como agora. Como disse há pouco, a partir de Gênesis já se tem uma sombra das coisas futuras. Então havia sim uma revelação. Os próprios judeus sabiam que viria um Messias, posteriormente viria um Salvador. Eles tinham ideia do que viria depois. Só que a grande surpresa deles nós vamos ver mais adiante. O desconhecimento do mistério. Para entendermos bem o significado, o sentido do mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos foi manifestado como agora, e nenhum dos outros séculos foi manifestado como agora. Nós sabemos que a partir de Gênesis já havia sombra do que viria depois. Os próprios judeus sabiam que haveria de vir o Messias, só que não foi manifestado claramente. Houve uma manifestação, houve uma revelação, só que não tão clara no Velho Testamento como agora. Estudando essas duas palavrinhas aqui, nós vamos ver que como agora, então agora
veio Jesus. Agora Jesus se manifestou. Jesus efetuou o trabalho de redenção, de salvação, enfim. Agora, Jesus enviou o Espírito Santo para revelar muitas coisas que estavam ocultas. Então, agora, havia uma revelação ampla de tudo que estava para acontecer, tudo que estava parcialmente revelado. O apóstolo Paulo teve esta revelação tremenda desses fatos. Então, essa expressão, como agora, também indica que no Velho Testamento não tivemos esta revelação tão clara como agora. Agora nós temos uma revelação pelo Espírito. Agora o Espírito Santo, que antes vinha sobre as pessoas de maneira tremenda e depois se retirava, agora o Espírito Santo está em nós, agora o Espírito Santo está presente e revelou aos apóstolos e profetas. Então aqui nós vimos estas revelações agora através de apóstolos e profetas, apóstolos que tiveram a convivência com Jesus, que viram a crucificação, que andaram com Jesus, viram a ressurreição de Jesus, e os profetas. Nós podemos, aqui há uma variação para a interpretação, pode ser profetas do Velho Testamento, como Abraão, promessas feitas a Abraão, o próprio Isaías, o profeta messiânico, outros profetas do Velho Testamento. A lição nos fala de profetas do Novo Testamento. Nós podemos entender também que os próprios apóstolos, alguns deles também eram profetas. Temos o caso de Ágabo, do Novo Testamento, que era um profeta. E todo aquele que tem a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, através de sua palavra, usando a sua palavra, ele é um profeta. Então nós temos aqui uma variedade de interpretação para essa colocação aqui. O mistério e os profetas da antiga aliança. Aqui eles não sabiam, eles sabiam que havia de vir o Messias, tinha promessa. Aqui eles sabiam muita coisa. Mas o que eles não sabiam é que através de Jesus, judeus e gentios, os judeus mas nunca iriam imaginar que eles se juntariam a gentios, povo que eles detestavam, tinham inimizade, não se sentavam à mesa para fazer as refeições junto com os gentios. Gentios não era permitido sentar na mesa, entrar no templo. Então, o mistério revelado que gentios e judeus agora seriam, através de Cristo, um povo só, a Igreja. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de tudo o qual não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando que continuasse na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e contradiziam o que Paulo dizia. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário primeiro anunciar a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios.
Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu o constituí luz dos gentios, para levar a salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres de elevada posição e os principais da cidade. E suscitando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes, sacudindo o pó dos seus pés em protesto contra eles, foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer tão grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Este foi um grande mistério. E imagina você, judeus, aceitarem isso, aceitar esse tipo de coisa, que ainda mais que o gentio não era circuncidado. Então, para o judeu, o gentio precisava ser circuncidado para participar da mesma fé, guardar os mandamentos, né? Agora imagina que não precisariam os gentios, não precisariam nada disso, né? Simplesmente crer em Jesus. E seria a mesma coisa do judeu que foi circuncidado, que guardava a lei, um monte de coisa, né? Então você imagina, claro que houve uma dificuldade do judeu entender isso. Então, através de uma revelação especial aos apóstolos, aos profetas, né? O apóstolo Paulo teve uma revelação muito profunda a respeito disso, né? Não precisava mais nem judeu, nem muito menos gentios também não precisavam ser circuncidados para que participasse das bênçãos e das promessas, né? Muito bem, vamos agora para o tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Esta revelação foi revelada aos apóstolos. Quando falamos em apóstolos, falamos nos 12, os 12 já com Matias, já com Judas fora, e Paulo, que veio posteriormente através de um chamado direto de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que? O que eu fui fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te. Vou te enviar ao teu próprio povo e aos gentios para abrir os olhos deles e levá-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder do Deus vivo. Agora entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Não posso ver. Eu não posso ver! Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como foi este ministério manifestado pela revelação. Aqui, Paulo, o prisioneiro, ele mesmo diz, prisioneiro de Cristo. Não é um prisioneiro de Roma, não é um prisioneiro de Nero, não é um prisioneiro por ser um homem malfeitor, por ser alguém que fez alguma coisa que merecesse estar preso. Ele estava preso unicamente por falar que a ele foi revelado um mistério, que judeus e gentios seriam um só povo
que não haveria mais necessidade de leis, circuncisão. Imagina a raiva daquele povo para com Paulo, aquele povo fanático nas leis, um povo que achava que se cumprisse toda a lei seriam salvos, né? Tanto que quando veio o próprio Messias, quando veio Jesus, eles acharam que não era o Messias, eles achavam que Jesus era um falsante, né? Então ao apóstolo Paulo foi revelado, e antes ainda de falar sobre isso, então ele era um prisioneiro de Cristo, né? Não que Cristo quisesse que ele fosse um prisioneiro, mas quando Jesus chamou ele, já disse: olha, importa você saber o quanto você vai sofrer por amor da minha obra, né? E o que eu queria ressaltar aqui também, nesta oportunidade, é uma coisa muito, eu acho pelo menos muito linda, né? Você ter alguém que foi chamado exclusivamente para que você pudesse conhecer a palavra de Deus. Uma pessoa que, estou falando de Paulo. Pode ser que Paulo foi casado, pode ser que ele tivesse filhos, não sei, a Bíblia não diz, fala no espírito e na carne, mas pode ser que não. O que nós acreditamos é que ele dedicou a sua vida inteira ao ministério da palavra, ao ministério de Cristo, ao apostolado mesmo, né? E ele foi chamado para pregar aos gentios. E o que eu queria dizer é que ter uma pessoa que foi chamada, o que sofreu, o que Paulo sofreu, naufrágios, açoites, prisões, privações de tantas coisas, para que o seu povo, para que hoje eu e você pudéssemos conhecer a palavra, pudéssemos desfrutar. Então por isso que hoje, quando você enfraquece na fé, quando você deixa de ir à casa de Deus, quando hoje está chovendo, eu não vou, hoje está muito frio, não vai dar para ir, né? Então você está desvalorizando aquilo que um apóstolo chamado por Cristo, unicamente chamado para que você conhecesse, para que eu conhecesse a mensagem, né? Você está desvalorizando todo aquele trabalho, não só do apóstolo, mas o que Deus investiu nele para que você e eu conhecêssemos a palavra. Então, eu não havia ainda meditado sobre isto e me emocionei ao meditar que Paulo, a gente conhece a história dele, né? Mas ao se dedicar inteiramente ao Evangelho de Cristo, ao seu trabalho de divulgar o Evangelho de cidade em cidade, quando ele disse para os seus companheiros que ia para Roma, né? Então, ir para Roma? Para Roma? Não, eu não vou para Roma, vai sozinho. Então ele, não, eu vou sentir de Deus ir para Roma e é para lá que eu vou. Então não importava o lugar onde Deus mandava ele ir, ele sabia que tinha uma missão. Então, Cristo ter revelado aos apóstolos, e especialmente ao apóstolo Paulo, então isso causa uma admiração em nós, né? A respeito de como Deus trabalha na vida de grandes homens dele, né? Para o nosso benefício, para nós conhecer esse mistério da unidade revelado, que agora já não é mais mistério, agora já não é mais segredo, agora já sabemos, né? O mistério é a igreja, é eu e você. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, como já falei agora há pouco. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Cristo e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades
aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a igreja. Agora, a responsabilidade de prosseguir no anunciado do Evangelho é da igreja, é meu, é seu. Agora nós temos que continuar a anunciar que houve um mistério, houve um segredo, mas agora está revelado. Hoje é a igreja, hoje é um povo só. E esse corpo de Cristo precisa crescer. Precisamos continuar avançando. Precisamos continuar, cada um dentro do seu ministério. Quem tem o ministério do ensino, continue como mestre, ensinando. Quem canta, continue cantando. Quem toca, quem prega. Enfim, aquele ministério que você tem. E sabemos que pelo menos um ministério cada pessoa tem. Então eu não estou falando para 50% de pessoas, nem 30%, estou falando para 100% de pessoas. Pelo menos um ministério, pelo menos um talento você tem. Então seja lá qual for. Então a igreja precisa continuar marchando e trazendo almas para esse corpo de Cristo que foi revelado, que não seria uma meia dúzia de privilegiados, né? Falamos isso em lições anteriores a respeito do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, eu e você, amou toda a humanidade. Então não é meia dúzia de pessoas. Mas vamos seguir com a magnitude do mistério. Nós vimos aqui que não existe distinção para a salvação. Quem sabe eu estou falando para alguém que acha que não tem valor algum, acha que não é importante para ninguém, está excluído. Para Jesus, você não está excluído. Quando ele deu o brado na cruz e disse: Pai, está consumado, ele reuniu todas as etnias, todos os povos, todas as raças, não importando o tamanho do pecado. Ele morreu para que você fosse perdoado de qualquer pecado. O único pecado que não tem perdão, nós sabemos, é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu quero me dirigir a você que neste momento acha que para você não tem jeito, para você não tem saída. Cristo está disposto e está aí com você. Esse sentimento que você está tendo nesse momento, quem sabe até uma vontade de chorar, é o Espírito Santo tocando no seu coração para que você aceite a Cristo como Salvador da tua alma. Deixe Ele entrar na tua vida e dominar a tua vida, salvar a tua alma. Que mesmo que nós padeçamos aqui que a gente venha tombar aqui na terra, e um dia vai chegar o nosso dia, cada um tem o seu prazo de validade, mas nós sabemos que na eternidade nós estaremos com Cristo. Isto não há a menor dúvida, e temos a certeza da salvação. Então eu quero dedicar esses momentos a você que está passando por uma necessidade tremenda, quem sabe não tem ninguém por si, mas você pode, depois de ouvir e assistir esse vídeo, fazer uma oração, ou de joelho, em pé mesmo, do jeito que você puder, orar a Deus, entregar a tua vida a Ele e ter uma nova vida. Porque esta mensagem, este resumo da lição, é para isso, é para você saber que Jesus fez tudo isso que Ele fez, e esse mistério da unidade revelado, agora é a igreja, é para trazer você para junto dele, junto da igreja, fazer parte do corpo de Cristo e ser feliz. Jesus não quer que você fique aí lamuriando pelos cantos da casa. Ele veio para te trazer felicidade através do Espírito Santo, resolver teus problemas. Esse tempinho eu
esse tempinho aqui eu tinha que dedicar para as pessoas que estão enfrentando dificuldade. Vamos em frente. Terceiro e último tópico: o mistério pré-estabelecido por Deus. Nós também sabemos que Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou ali no Éden. Nós sabemos que antes mesmo da fundação do mundo, já havia na mente de Deus, antes mesmo de ter mundo. Agora você imagina antes mesmo de você nascer, né? Vamos dizer que nos sonhos de Deus já estavam adormecidos lá para um dia, né, oferecer a redenção da humanidade antes mesmo de ter humanidade, de existir qualquer coisa. Então sabemos que ele não foi pego de surpresa e já determinou, já projetou um plano de salvação. Durante o Antigo Testamento houve um mistério, apesar de ter revelação progressiva, mas depois, a partir do Novo Testamento, então houve essa clareza. Então, tem pessoas que acham interessante como viviam antigamente e saudosista. Eu sou um pouco saudosista também, mas não tanto, porque hoje nós temos a revelação do Espírito Santo e hoje o Espírito Santo habita em nós, está sempre conosco. Vamos dizer que antes ele só fazia uma visita na pessoa e a pessoa fazia o que tinha que fazer e o Espírito Santo se retirava novamente, né? Hoje não. Quando Jesus foi assunto aos céus, então ele disse: eu enviarei outro Consolador. Então essa palavra outro Consolador significa outro igual a mim, outro igual, outro com o mesmo poder. Então, outro Consolador. Então, o Espírito Santo, ele tinha que subir. Então, Jesus tinha que subir aos céus, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou outro Consolador com o mesmo poder para nos ajudar e para nos abençoar e também nos revelar aquilo que tem que ser revelado. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. São riquezas tamanhas, são riquezas que não se pode sondar. É muita bênção. É muita bênção. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Insondáveis. Maravilha. Muita bênção. É bênção. Quem lê a Bíblia sabe. Quem busca Deus sabe. O que é insondável? É algo tão profundo que cada vez que você busca, mais você recebe, e mesmo assim o poço nunca seca, sempre tem o que cavar mais. Então, insondável, não se dá para buscar tudo. Você vai buscando, vai sendo abençoado. A expressão se refere a maravilhas e a providência divina, que estão além do nosso entendimento. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. E agora já não está mais, agora já não é mais mistério, já não é mais segredo. Agora povo judeu, povo gentil, não tem etnia, não tem discriminação entre ninguém. Agora é um povo, é a igreja. Deus não olha para a terra enxergando este povo, aquele povo, esse país, aquele, como alguns dizem, né? Deus é brasileiro. Quem sabe nos Estados Unidos eles dizem também, né? Deus é americano. E nós sabemos que Deus olha para a terra e olha um povo. Ele vê a igreja. A nossa conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado,
Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. E assim concluímos um resumo da lição 9, o mistério da unidade revelado. Que Deus abençoe sua vida e até a semana que vem com mais um resumo da lição 10. A escola bíblica dominical, ela é praticamente indispensável na vida do obreiro.